11, mas depois a gente vai ler. Mas eu quero me pegar com 2 versículos dessa passagem, que está no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 24 e o verso 25. É bem conhecido, a gente faz toda a vida essa leitura, né? Glória a Deus. Está aqui o irmão que também, que sempre está aqui conosco, né? Cooperando na bateria, é o nosso irmão Lucas. Os irmãos querem dar as boas-vindas, digamos amém também. Amém. Seja bem-vindo aí, irmão. Você está aí Está mais quente não, né? Estava quente, agora está mais frio, né? Glória a Deus. Muito bem. Irmão Alisson, né? Você está pegando o nome do rapaz aí, né? Glória a Deus, né? Nós estamos aí no nosso 3º encontro do discipulado, certo? Os irmãos lembram que no grupo eu coloquei aqueles cursos disponíveis na plataforma Nossa Igreja, né? Para todos aqueles irmãos que puderem estar acessando e concluindo esse curso, é uma bênção, tá certo? Todos encontraram essa passagem bíblica? Glória a Deus. O capítulo é o 11. Depois no final do culto, né, Fábio? Orar pelo jovem, né? Pelo o meninozinho, teu filho, né? É hoje que ele completa 10 anos, né? E é pela tua avó, né? Final do culto aí a gente ora por eles. Glória a Deus. E a passagem bíblica diz que, tendo dado graças, partiu o pão, né? E diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. E a parte final do versículo diz o quê? Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Glória a Deus. No versículo 25, ele diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, o vinho, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. A palavra testamento, você sabe que reporta com a questão da aliança. E todo o testamento, a aliança, está a questão do sangue, né? No meu sangue, testamento no meu sangue. É o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isto, de novo, todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória de mim. 2 vezes o autor dessa carta usa essa expressão, quando ele fala desse verbo, né? Da questão de você lembrar, de você recordar, colocar na sua mente essa lembrança desse ato solene da ceia do Senhor. Glória a Deus. Então nós estamos aqui para fazer isso, né? Nessa noite, né? Está ali o pão, o vinho. Depois que a gente consagrar, nós vamos estar relembrando, memorizando aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Em dado momento da nossa vida, ou de toda a história do povo de Deus, há uma tendência da gente se esquecer daquilo que Deus prometeu. Sim? A gente pode até esquecer? Pode. Glória a Deus. Eu lembrei de Mateus 16, acho que no versículo, não sei se é o 5, né? Ali, os discípulos, pode acontecer, né? Às vezes eu estava no Alto da Paz, já chegando ali na Bernardo Manuel, ali na Teixeira Bezerra de Menezes. Quando eu olhava para dentro do carro, Leia, cadê o pão? Ô tribulação. Volta de novo, tá? Bernardo Manuel, Dedé Brasil. Cadê os passos? Colégio, à esquerda Maria Esté. Fomos pegar o pão. Mas não sou eu que esqueci, não. Os discípulos pegaram a mensagem. Eles esqueceram de levar o pão. Foi uma confusão, porque depois eles estavam brigando, né, discordando uns com os outros. Mas Jesus pegou essa falta do esquecimento do pão para trazer a mensagem sobre a questão do fermento, né? Porque Jesus tinha multiplicado o pão para uma multidão e eles esqueceram de levar o pão, certo? Glória a Deus.
Às vezes a gente está nos nossos afazeres do dia a dia, vez por outra a gente esquece. Tem uns irmãos que esquecem de levar para dentro da igreja o quê? A sua arma de utilização. Qual é a sua arma, irmão? Calibre 66, que ela não mata, mas dá vida. A Bíblia Sagrada. Glória a Deus. 66 livros que você tem que meditar nele de dia e de noite, para não esquecer das leis do Senhor. A Bíblia diz que quando Deus instituiu, ou melhor dizendo, antes de Deus instituir a monarquia de Israel, Deus colocou um mandamento bíblico para os reis. Mandamento é esse: olha, vocês têm que ter, vamos trazer aqui para o nosso contexto, vocês têm que ter uma cópia da lei do Senhor. Quando você se acordar, você vai logo meditar na lei. Eu só me lembro dessa questão, né, tem até uma ilustração que eu citei aqui no discipulado, né? Vocês lembram? Que a Bíblia disse para o celular: ah, se eu fosse o celular, né? Porque os crentes daria mais tempo para mim. Os crentes de forma geral, né? Tinha mais contato com as minhas escrituras. Ah, se eu fosse o celular, né? Se bem que a Bíblia tem muitos irmãos que usam a Bíblia no celular, é claro. Mas é importante que a gente não se esqueça das promessas que Deus tem para o seu povo. Então o povo de Deus, vez por outra, pode se esquecer. A gente esquece alguma coisa, que a gente está na atividade, né? Como ontem aqui, fecharam a igreja e tinha 2 chaves, esqueceram a chave dentro da igreja. Aí o irmão teve que botar o carro para fora, não foi? O Odair estava me dizendo, né, irmão? Foi só um imprevisto, que isso acontece, a gente esquece das coisas. Mas, meus irmãos, quando eu meditava nessa mensagem sobre trazer a memória, né, relembrar, quando o servo de Deus, por nome José, filho de Jacó, vocês sabem que ele passou por uma situação desastrosa, né? Foi traído pelos próprios irmãos, né? Vendido. E ele estando lá no Egito, ele foi humilhado, foi acusado, ele foi preso. Ele só não foi morto porque Deus é tão bom que não deixou. E quando ele estava lá, ele teve um sonho, né? Lembra do sonho que ele teve? Aí quando ele teve o sonho, diz: olha, eu sonhei que o copeiro pegava a taça e colocava a taça para o faraó tomar do vinho. Aí Deus interpretou o sonho para José e diz: olha, você vai ser restaurado o seu cargo. Só coisa boa. O padeiro já não foi diferente, né? Então quando o copeiro ficou alegre, né? Aí ele disse: ei, mas não se esqueça de mim não, viu? Quando você for lá falar com o faraó, lembre-se de mim. Irmão, foi quase 2 anos. Eu não sei qual é o tempo. Mas diz aí que o cara não esqueceu? Esqueceu? Será que foi proposital? Não sei. Quando a pessoa recebe um benefício, foi restaurado, esqueceu do irmãozinho que revelou a ele a situação que ele ia ser restaurado. Passado 2 anos, o faraó tem um sonho. E aí ele disse: ah, agora que eu me lembrei das minhas faltas. Tem um jovem lá na cadeia que ele revela sonhos. Quem é esse jovem? É o Josézinho, é o José do Egito. Chama o jovem para cá. E o jovem foi restaurado à sua posição. Vocês conhecem a história? As crianças já conhecem, né? Cadê José, de prisioneiro, ele se tornou o quê? Governador. O faraó deu logo uma esposa para ele, a filha do sacerdote, e nasceu um filho. O filho chama-se Manassés. Tem um significado profético islã, do Manassés. Porque tem coisa, como disse Jeremias: eu quero trazer à memória. Ei, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Mas tem algumas lembranças que você não pode ficar remoendo dentro do seu coração, porque isso é prejudicial. Já pensou, José? Ah, meus irmãos me traíram, fui abandonado pela própria família, estou aqui abandonado. Oh, que vida! E começar a lamentar a sua situação. Glória a Deus.
Então, a Bíblia fala que quando José, ele vai colocar o nome do filho, ele coloca o primogênito Manassés. Ele diz: Deus me fez esquecer da casa do meu pai e do meu trabalho. Glória a Deus. Então tem algumas, claro que ele não é um esquecimento, porque uma coisa é certa, irmão. Presta atenção, irmãos. Ei, se um irmão te machucou, tu perdoa ele, sim ou não? A gente tem um sintão assim, né? Vou dizer assim: se alguém fez um mal a você, por você não, mas pela graça de Deus, você consegue perdoar pela graça? Amém? Amém. Então o perdão é lembrar sem sentir dor. Glória a Deus. Acredito que Deus tratou do coração de José, tratou do caráter de José. Ele esqueceu, e Deus, aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem. Deus foi dando um entendimento a ele, e ele disse: Manassés, Deus me fez esquecer do meu sofrimento, da casa de meu pai, do meu trabalho. E ele continua, depois da história mas eu peguei esse ponto para falar sobre o esquecimento que algumas pessoas ao longo do caminho. Deus chama a nação, era só um clã, era só 12 tribos. Esse clã, ele se multiplica e se torna uma grande nação. Quando eu vou lá passeando pelo Velho Testamento, falando dessa questão de esquecer as promessas, a aliança, de esquecer o que Deus prometeu, tem um salmo, que se você conseguir ler ele é um salmo bem assim, grande, né? Não é o Salmo 119 não, tá ok? Amém? É o Salmo 78. Vem comigo para o texto bíblico. No versículo 5 e diante, o salmista, aqui são em torno de 72 versos. Preste atenção, o Salmo 78, ele vai narrar toda a história, né? É porque eu acho interessante essa questão dos pais, né? Os pais, a minha mãe sempre, ela contava a história da sua juventude, como ela casou com meu pai, como foi a questão dela na igreja, né? Ela como filha de pastor, irmã Vilani. Assim, às vezes, a perseguição, às vezes as pessoas, né, exigiam de uma filha, de um pastor, um nível excelente, como se a jovem, no caso ela, estava no mesmo patamar das outras jovens, né? E ela sentiu isso na pele. Ela foi contando as experiências. Então, contar as experiências dos pais para o filho, isso é coisa boa, irmão. Trazer à memória as coisas boas, como experiência de vida que os pais passam para os filhos. O irmão até leu hoje, né? No caminho, ao deitar, ao levantar, ensina a palavra, ensina o menino o caminho que ele deve andar. E o Salmo 78, ele vem com essa mensagem. O versículo de número 5, o texto diz: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, um testemunho em Jacó, a lei do Senhor. Ele pôs uma lei em Israel. Ele ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer essas leis, que vocês repassassem para os seus filhos, para que a geração vindoura. Eu queria só que o irmão Júnior Odaí desligasse esse ventilador, por favor. Amém? A página está só passando aqui. Que passasse para os filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os seus filhos que nascessem se levantassem e contassem para quem? Para outra geração dos filhos. Ou seja, os pais, né, conta para os seus netos, que os netos já contam para outra geração, para que esse conhecimento não fosse passado no esquecimento, as pessoas pudessem sempre conhecer o Deus de seu pai, os conselhos do Deus de seu pai, os conselhos de sua mãe. Isso tem que ficar inculcado na mente de cada um de nós, meus irmãos. Glória a Deus, amém? Então, meus amados, para aqueles, versículo 6, para que pusessem Deus em sua esperança, e não, se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Então tem
gerações que têm esquecido das obras de Deus, gerações que têm esquecido dos planos de Deus, tem homens que têm esquecido do Senhor, glória a Deus. E a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que cheguem os maus dias. Lembre-se do Senhor em todo o tempo na sua vida, glória a Deus. O Salmo 78, o salmista vai rememorizar essas histórias maravilhosas ao longo da caminhada, glória a Deus. Veja no versículo 11 do capítulo 78: esqueceram-se das suas obras ao longo do tempo. Essas gerações foram experimentando o secularismo de Canaã, experimentando a idolatria de Canaã, experimentando outros deuses, outras formas de culto, e eles se foram esquecendo da Torá, da lei do Senhor, da promessa de Deus, da aliança com Deus, do compromisso com Deus, da verdade de Deus. Foram esquecidos pela mentira, pelo engano, pela falsa doutrina, pelos falsos ensinos. Glória a Deus. Meus amados, louvado seja Deus. É preciso sempre lembrar-se do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Veja o versículo 35. Quando eles estavam na pindaíba, arrasados, destruídos, com as suas plantios sendo roubados pelos inimigos, aí eles se inclinavam perante o Deus. Interessante, Deus, ele é tão maravilhoso, que a palavra diz lá em Isaías, que diz, olha, o amor de Deus, Isaías, acho que é 49, versículo 15, glória a Deus, não, é esse mesmo. Ainda que uma mãe, já aconteceu o caso, dos pais, naquela euforia, as crianças pequenas, no bebê conforto, bota o bebê lá dentro, o bebê está lá, aí entra no mercantil, esqueceu do menino. Já aconteceu, de crianças já morreram, porque esqueceram o filho dentro do carro, pelo amor de Deus. Mas o texto vai dizer o quê? Que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ainda pode esquecer, a mãe pode esquecer, todavia eu não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Eu não me esquecerei de ti, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. O Salmo 78 diz: quando eles estavam numa situação de risco, eles se lembravam do versículo 35 do seu Deus, lembravam que Ele era a sua rocha, lembravam do Deus Altíssimo, lembravam que Ele era o Redentor deles. Aí ele disse: Jeová, tem misericórdia novamente, eu quero voltar ao caminho. E é sempre nessas indas e vindas, eles aceitavam e retrocediam, vinha a peleja, eles se humilhavam e aceitavam novamente. E é por isso que o salmista pegou através da inspiração divina, escreveu o Salmo 103. Ele diz: olha, que a minha alma possa bendizer ao Senhor, que eu possa bendizer o Senhor, e tudo que existe em mim possa bendizer o seu nome, e que jamais eu me esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não posso esquecer dos benefícios. É Ele que me restaura, é Ele que dá saúde, é Ele que me cura, é Ele que me sustenta, é Ele que me redime, é Ele que me renova, é Ele que me fortalece. Glória a Deus. E não posso esquecer das benignidades de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, esse é o perigo do crente esquecer as obras, as promessas, os benefícios de Deus. Mas Deus não se esquece, e Deus sempre está disposto, ao longo dessas quedas e restaurações, Deus foi construindo o plano da salvação, Deus foi levantando o plano da salvação, e esse plano, ele exatamente se realiza quando Isaías, no capítulo 43, no versículo 25, glória a Deus, ele traz uma promessa de que Deus, o Senhor, Ele iria
apagar os pecados do seu povo, iria esquecer, glória a Deus, iria esquecer dos seus pecados. 43, 25, eu, o Senhor, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Glória a Deus. Deus é tão bondoso, maravilhoso, que a gente apronta com Deus, e a gente às vezes, algum irmão apronta com a gente. Irmão, vou te perdoar, mas a próxima vez tu vê se tu melhora mais aí, viu? Mas Deus não faz isso não, Deus não lança rosto. Como José, quando estava diante dos seus irmãos, e os irmãos dele arregalaram os olhos: José, Zafenate Paneia, o poderoso do Egito, é tu mesmo? Deus bateu continência. Disse: quem diria? Eles ficaram tudo temendo, e agora ele vai descontar. Agora sim, estamos aqui. Está na mão de José. José, não se atribule os vossos corações. Eu sei o mal que vocês tramaram contra mim, mas Deus fez o mal que vocês tramaram contra mim. Deus tornou em bem. Deus tornou em bem. Glória a Deus. Então eu não me esqueço do perdão de Deus. Glória a Deus. Então é por isso que nós precisamos trazer a memória desta noite. Eu preciso trazer a memória que Deus, Ele é o Criador, que Deus, Ele é o que sustenta, que Deus, Ele é o nosso Redentor. Louvado seja Deus. E trazendo a memória, eu quero dizer nessa noite o que Jeremias, depois que Israel foi ao cativo, Judá foi cativo, e ele ficou na situação de revés, a terra assolada. Aí ele diz: ainda que tudo isso aconteça, mas em 3 de Lamentações, versículo 21, ele diz: eu quero só trazer a memória. Eu não quero ficar aqui memorizando coisa ruim, não. O passado ruim, a vida segue em frente. Eu vou trazer à memória as promessas de Deus. Aqui está tudo arrasado, mas é uma promessa que Deus vai levantar. Aqui está caído, mas Deus vai pôr de pé. Aquilo que está perdido, Deus vai achar novamente. O que está caído, é hora que Deus vai falando na palavra, a promessa vai se cumprir. Glória a Deus. Prestemos atenção. É preciso lembrar nesta noite da palavra de Deus, né? Não esquecer a palavra, o Deus da palavra. Glória a Deus. Hoje mesmo eu estava conversando com os irmãos ali no discipulado, né? E às vezes as pessoas espiritualizam muitas coisas e dizem: Senhor, fala comigo, tal. E aí alguém chega e diz: aqui está o livro, leia o livro. Pega o livro, medita no livro. O rei deveria fazer isso, porque no dia que o rei negligenciasse, esquecesse de ler, o rei ia se orgulhar, o rei ia se ufanar, vai ficar envaidecido, ensoberbecido. E Deus diz: tu aprende, rapaz, tu aprende a ser humilde. Tu é grande, mas o grande aqui é o Senhor. Glória a Deus. Tu é rei, mas o grande rei é o filho de Davi, como a irmã cantou, o poderoso de Israel. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero só lembrar os irmãos que nessa noite nós vamos participar desse ato memorial, né? Esse ato memorial tem muita coisa que a gente sempre não pode. Pastor, todo mês tem uns irmãos que dizem assim: tudo é a mesma coisa. Irmão, se você achar que tudo é a mesma coisa, irmão, tu está precisando de trazer à memória o que te traz esperança, porque essa mesma coisa é o mesmo propósito, é a mesma palavra, não muda. Esse Deus não muda, os princípios dele não mudam. Glória a Deus. Portanto, Paulo, escrevendo essa carta, disse, tendo dado graça, Jesus pegou o pão, ele partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, Paulo está trazendo à memória a questão aqui, nesse memorial, o pão, o significado do pão. Qual é o significado do pão? Na carta, ele disse que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus foi sacrificado na cruz. Essa é a lembrança que todo cristão
Glória a Deus, quando ele sentir que ele é o máximo, quando ele sentir que os seus talentos, essa igreja depende de mim, dos meus talentos, aí, meu irmão, vai baixando essa bola aí, meu irmão, vai baixando essa bola aí, porque o Senhor é o que dá para que tu possa cooperar com a obra dele. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor estava ali, o corpo sendo sacrificado, e os discípulos contagiados pelo poder eclesiástico, pelo poder do domínio, pelo poder político. Quem é que vai sentar à direita, à esquerda? Eu quero ser o primeiro vice-presidente, eu quero ser o segundo vice-presidente e tal, e buscando o cargo. Diz, olha, vocês querem ir? Vocês querem mesmo beber o cálice que eu vou beber? Vocês querem mesmo o sacrifício? Aí Jesus mostrou que, ó pequeno rebanho, o Pai aprove ao Pai dar-lhes o reino. O pequeno rebanho está falando de pequenez, no tamanho de número. O pequeno rebanho fala da humildade dos servos de Deus. Então nós não podemos esquecer que nós somos pós-cinza, nós somos necessitados de Cristo. Não podemos, nessa noite nós não podemos esquecer do que Ele fez por nós. Ele é o pão que foi oferecido como sacrifício, e o pão, ele fala da unidade também. Nós não podemos esquecer essa unidade. Eu estava lembrando disso, até frisei em Mateus 5:23, quando você for fazer uma oferta no altar, e ali diz o texto, e aí te lembrares que tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta e vai se reconciliar com ele. Glória a Deus. Ponha a sua casa em ordem, se lembre, não se esqueça. Glória a Deus. E eu quero estar aqui nessa noite com todos os irmãos, como um só corpo, como um só espírito de adoração, porque há um só batismo, há uma só fé, há um só propósito. Aqui não tem maior, não tem menor, tem um só corpo em Cristo. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Glória a Deus. Quando os membros se acham independentes, aí eles perdem a função, porque os membros são interdependentes uns dos outros. Glória a Deus. Então no versículo 25, para a gente concluir, vamos lá. Semelhantemente, também depois de ceiar, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice, ele é um novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, em memória de Cristo, nós estamos aqui para tomar do vinho. E o vinho, ele tem uma lembrança muito importante que nós não podemos esquecer. Que lembrança é essa? É o preço do resgate. Qual foi o preço do resgate? Você sabe? Foi preço de sangue, vida por vida. Foi pago o preço da redenção. Glória a Deus. Ele disse lá na cruz, está consumado a obra. Foi feito o pagamento. Foi cumprido o propósito da salvação. Então nós esta noite viemos trazer a lembrança que o preço da salvação foi pago em Cristo. E nós precisamos, se ainda não aceitamos a Cristo ainda, se estamos ainda precisando de reconciliação com Deus, essa é uma noite muito importante. Glória a Deus, porque Deus não vai apontar os pecados de A ou B. Deus está aqui para dizer assim, olha, eu sei, como Jesus falou para a igreja. Como foi que Jesus falou para a igreja de Éfesos? Lembra-te de onde caíste, lembra aonde você falhou. Aí ele diz mais, arrependa-se do seu pecado, arrependa-se do seu erro. Glória a Deus. Dito isso, ele diz, então você vai entrar numa sintonia com Deus, num relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele é baseado numa aliança que Cristo derramou sangue. Então nós temos que lembrar nessa noite, há um compromisso com o Deus da aliança. Amém? Não é simplesmente pegar o vinho, vou tomar aqui o vinho aqui. Isso aí não é algo assim natural, não. Existe um significado para nós. É sempre lembrar a situação que nós somos sem Deus,
sem paz, sem salvação, mas em Cristo nós somos renovados, nós somos perdoados, nós temos a certeza da vida eterna. Em Cristo nós temos uma aliança, nós não podemos ser seduzidos pelo pecado, participar da ceia do Senhor e participar do bar, beber o vinho da casa do Senhor e tomar uma. Glória a Deus. Não se pode misturar, não se pode participar da ceia do Senhor e, como diz o apóstolo Paulo, da questão da mesa lá que é oferecido aos inimigos. Foi isso que Israel passou. Eles esqueceram o Deus da aliança, eles fracassaram no compromisso. Mas a ceia do Senhor tem esse objetivo. Cada mês, a Páscoa era anual, a ceia nós fazemos mensal. Cada mês, mês após mês, nós vamos aqui lembrar que em Cristo nós recebemos perdão dos nossos pecados. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E somente vão participar aqueles que foram batizados nas águas, participar do pão e do vinho aqueles que estão em sintonia no corpo de Cristo, estão vivendo a vida de unidade no corpo de Cristo, que foram batizados em um só batismo, uma só fé e um só propósito, estão unidos ao corpo de Cristo, estão banhados, lavados no sangue de Cristo. Estamos aqui para receber de Cristo ainda mais um compromisso. É um compromisso, glória a Deus, do Deus da aliança. Amém? Você e eu precisamos estar compromissados com o Deus da aliança. Glória a Deus, não é só ter faixa de crente, é ter a alma, o coração convertido e lembrar do Criador e nunca se esquecer desta palavra. Amém? Então vamos ficar de pé, meus irmãos. E feito essa mensagem, eu pergunto entre nós, se você se sentiu nessa noite a vontade, o desejo de fazer um acordo com Jesus, uma aliança com Deus. Eu quero convidar para você vir à frente, se reconciliar com Deus, aceitar Jesus, aceitar o Cristo Redentor, o Cristo Salvador, para que você possa ter um direcionamento na sua vida sobre a vida com Deus, a aliança com Deus. Glória a Deus. Então nós vamos ainda continuar, e dessa feita nós vamos fazer a leitura concernente ao ato da ceia do Senhor, certo? Os irmãos que não são batizados nas águas não podem participar por enquanto. E convido aqui o presbítero Célio para ele fazer a leitura concernente ao ato da ceia do Senhor nesta noite, em nome de Jesus, certo, irmão? E nós vamos daqui a pouco lavar as mãos e partir o pão e distribuir.